Olá pessoal, professor Federico novamente, aqui nossa sexta aula de circuitos polifásicos. Hoje eu vou falar para vocês sobre potência em circuitos trifásicos, ok? Nossa aula hoje é sobre esse assunto tão interessante. Bom, primeiro, antes de realmente entrar na questão do circuito trifásico, naturalmente a gente tem que falar potência de um circuitinho monofásico, o que é potência e o que acontece num elementinho monofásico. Bom, primeiro potência, né, variação de energia no tempo. A gente sabe que a potência ativa, que a gente costuma falar, aquela que realiza trabalho, é dado por joule por segundo, que é o famoso watt, ok? Só que essa é a potênciazinha que a gente está acostumado a trabalhar no resistor, a potência mais elementar de todas. Nada mais é do que tensão vezes corrente, no que vocês estão acostumados em circuitinhos DC. Quando a gente fala em circuito AC, isso muda um pouco de figura. Porque quando eu falo sinal AC, eu estou falando de tensões e correntes senoidais. E essas tensões e essas correntes senoidais, elas podem ter deslocamento angular entre elas. Por exemplo, no resistor a gente sabe que a tensão está em fase com a corrente. Então, ao longo do tempo, no sinal senoidal desse, eu vou fazer o produto da função de tensão pelo produto da função de corrente ao longo do tempo. Quando eu faço o produto de duas funções senoidais que estão em fase no tempo, o que me aparece é um outro sinal senoidal, só que deslocado no eixo vertical, porque o menor valor que eu vou ter desse produto aí vai ser zero, concordam comigo? Porque quando eu tenho um valor de tensão positiva, eu automaticamente vou ter um valor de corrente positiva. Se eu tiver um valor de tensão negativa, eu vou ter automaticamente um valor de corrente negativa. Quando eu faço o produto disso, mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais. Então eu sempre vou ter valores positivos para a potência, que a gente chama de potência instantânea. Essa potência ao longo do tempo a gente chama de potência instantânea. E o menor valor que a gente vai ter ali é quando ou a tensão ou a corrente passa pelo zero. Okay? E aí o que aparece na potência instantânea é o que? É uma potência pulsante, ela vai do valor máximo ao valor mínimo, valor máximo ao valor mínimo ao longo de um ciclo, ou seja, um sobre a frequência. Ao longo de um período ele passa duas vezes pelo mesmo valor, ou seja, esse sinal de potência instantânea ele tem o dobro da frequência do sinal senoidal de tensão. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque se a gente entender bem o que é essa potência instantânea, aí a gente vai conseguir entender o que é uma potência ativa, o que é uma potência aparente, o que é uma potência reativa, ou a não ativa de deslocamento, ou a não ativa de distorção. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Bom, voltando então, isso é no domínio do tempo. Só que a gente vai ver que não é comum trabalhar com potência no domínio do tempo. É muito mais interessante a gente trabalhar no domínio da frequência. E ao fazer isso, eu consigo afirmar o quê? Eu consigo afirmar que a potência aparente, considerando módulo e ângulo, nada mais é do que o fasor de tensão vezes o fasor de corrente nessa impedância conjugado. O que isso quer dizer? A potência aparente, se eu pensar só em módulo, o valor volt-ampere dessa potência, é só multiplicar o módulo do fasor de tensão pelo módulo do fasor de corrente naquele elemento. Eu vou ter novamente um valor escalar que a gente chama de potência aparente. Se eu quiser obter um número complexo de potência aparente, porque eu sei que se eu multiplicar um fasor de tensão pelo um fasor de corrente conjugado, não são dois números complexos, esses dois números complexos, o resultado disso também é um número complexo. Que a gente já não pode falar que é um sinal senoidal, porque a gente já mudou a frequência, o sinal está grampeado. Então, na verdade, a potência aparente é um número complexo, que compõe de uma parte real, que a gente chama de potência ativa, de uma parte imaginária, que a gente chama de potência reativa. E aí, por que a gente usa o conjugado? Para quê? Porque o interessante que importa a gente na potência é a diferença angular entre o fasor de tensão e o fasor de corrente nesse elemento. E se eu fizer a soma, isso não daria certo. Então, para eu subtrair ângulos, o que eu tenho que fazer? Eu coloco a corrente de forma conjugada. Para quem não sabe, para quem não lembra, o conjugado de um número complexo nada mais é do que você mudar o sinal, inverter o sinal do número complexo, da parte imaginária. Por exemplo, 2 mais J2i, na verdade o conjugado desse cara é 2 menos J2i. Esse é o conjugado, pensando no real e imaginário. Posso pensar também de forma polar. Um número complexo de forma polar, por exemplo, 10 com ângulo 45, o conjugado desse número vai ser 10 com ângulo menos 45.
Isso aí, ao fazer isso, quando eu faço o produto do fazor de tensão pelo fazor de corrente, o resultado angular disso aí é a diferença angular entre tensão e corrente. Isso aí ajuda a gente demais, até mesmo lá no triângulo de potência. Então, voltando a falar da questão do fazor, quando eu faço o produto no fazor de tensão pelo produto do fazor de corrente, eu vou ter uma potência que a gente chama de potência aparente. Nada mais é do que o valor RMS da tensão vezes o valor RMS da corrente. Isso aí, ou seja, a potência aparente em módulo, ou seja, só o valor dessa potência. Se eu quiser trabalhar com o ângulo dessa potência, que a gente sabe que o resultado disso tem um ângulo, esse ângulo vai dar pra gente o quê? Vai dar pra gente o defasamento angular entre tensão e corrente. E aí vem a questão de notação. Por quê? A gente sabe que essa potência aparente ela é composta de dois segmentos na conceituação básica, onde eu trabalho com cargas lineares, por exemplo, uma carga RLC. Eu posso afirmar que eu tenho uma potência aparente, posso ter uma potência ativa e posso ter uma potência reativa. E a combinação dessas duas aí, ela pode ser representada em um triângulo de potência. Então está aí na tela de vocês essa relação que existe entre potência ativa, reativa e potência aparente. E aí aquele ângulozinho que aparece ali no ângulo da potência aparente, nada mais é do que o defasamento angular entre tensão e corrente daquela impedância que está dissipando essa potência aí. Okay? Então, resumindo, numa carga RLC, ou a combinação desses três elementos lineares, eu vou ter, ao estabelecer uma tensão nesse componente, vai circular uma corrente, dependendo de como for, vai estar defasada ou não. E essa relação entre tensão e corrente nada mais é do que a potência que a gente está falando aqui. E potência, lembrando, é variação de energia no tempo. Tudo bem? A primeira equação de potência aparente é essa. Tensão fasorial, ou seja, um fazor de tensão vezes o fazor de corrente conjugado é a potência aparente desse sistema. E se entendeu bem a questão do triângulo de potência, vai saber que a parte real que compõe esse número complexo aí é a potência ativa e a parte imaginária é a potência reativa. Ok? Bom, isso aí matematicamente falando, mas fisicamente, o que a gente pode falar sobre potência ativa e potência reativa? De certa forma é simples. Uma forma de apresentar isso, lembra da potência instantânea? A potência ativa, que é aquela que realmente realiza trabalho, nada mais é do que o valor médio dessa potência instantânea. Então eu integro essa potência instantânea ao longo de um período aí e vou ter um valor médio. Esse valor médio é exatamente a potência ativa, aquela potência que se realiza trabalho. Ok? Bom, e a potência reativa? A potência reativa parece que é difícil de entender, mas ela é bem facinho, não é tão difícil assim não. Nesse conceitinho de cargas RLC, ela basicamente, potência não é variação de energia no tempo? Só que essa potência reativa não é a potência que realiza trabalho. Na verdade, no indutor perfeito, no indutor ideal, o que aparece ali é que quando eu tenho uma tensão num certo instante de tempo, eu tenho uma corrente defasada 90 graus atrasada. E aí, naturalmente, vai aparecer, no momento que a tensão está no máximo, a corrente está em zero. Isso aí, o resultado disso é uma potência instantânea que fica oscilando ali na simetria do eixo real. Isso aí, naturalmente, quando eu faço o valor médio disso, qual o valor médio disso? É zero. Então, eu posso afirmar que no indutor ideal a potência ativa é zero. Mas concordo que eu tenho troca de energia ali? Essa energia, naturalmente, no tempo é potência. E essa potência, pessoal, que a gente chama de potência reativa, nada mais é do que a potência para estabelecer o campo magnético no indutor. Então, isso que acontece. Eu tenho troca de energia no ciclo positivo, ciclo negativo, criando campos magnéticos, ora para um lado, ora para o outro no indutor. Então, esse é o conceito de potência reativa no indutor. E no capacitor ideal? A gente sabe que no capacitor ideal, de novo, a corrente está adiantada em relação à tensão. Isso, quando eu faço o produto ao longo do tempo na potência instantânea, também aparece uma potência instantânea simétrica ao eixo real. Isso aí, mais uma vez, o valor médio vai para zero. E esse valor médio para zero, eu posso afirmar que no capacitor ideal a potência ativa é zero. E a potência reativa? Sim, potência não é variação de energia no tempo. Vocês vão ver que existe uma potência ali, uma variação de energia ali, para se estabelecer nesse cara o campo magnético. Então,
parece que não tem energias envolvidas, mas tem. No capacitor existe essa potência para estabelecer o campo elétrico, e no indutor para estabelecer o campo magnético. E no resistor, naturalmente, as perdas joules aí, a dissipação de energia que realiza trabalho. Ok? Bom, esses são os conceitinhos de potência. E naturalmente, quando eu faço o produto do fasor de tensão pelo fasor de corrente conjugado, no indutor eu vou ter um valor de potência com 90 graus de ângulo. E aí no triângulo de potência isso é representado lá com 90 graus para cima. E a mesma coisa, 90 graus para baixo no capacitor. Ok? E dá para perceber que essa potência instantânea no indutor e a potência instantânea no capacitor, todos os dois ideais, elas são antagônicas. Enquanto uma está no ciclo positivo, outra está no ciclo negativo. E a gente consegue futuramente ver isso aí, a questão da correção de fator de potência. A gente sabe que a energia na hora que estabelece no campo magnético é diferente no campo elétrico. Então fica trocando energia no elemento RLC. Isso aí a gente vai conversar mais para frente, mas essa dica é importante dar. Entendidos aí os conceitinhos da potência na carga monofásica, RLC monofásica, é muito fácil expandir isso para um sistema trifásico. Basicamente, no sistema trifásico, o que a gente faz? A potência trifásica de uma carga nada mais é do que a potência dissipada, a potência em cada elemento de fase daquela carga. Então lembra lá na estrela, eu tenho lá fase A, fase B, os três elementinhos, fase A, fase B e fase C. A mesma coisa no delta, eu tenho o elementinho A, B e C, o ZA, ZB, ZC. Aqueles elementinhos de fase são os elementos que têm a potência ali. Então a potência trifásica nada mais é do que a soma dessas potências. E é simples desse jeito. Por exemplo, qual que seria a potência dissipada no elemento de fase A? Vai ser a tensão de fase naquele elemento, o fasor da tensão de fase naquele elemento vezes a corrente, o fasor de corrente conjugado de fase naquele elemento. Ok? Simples desse jeito. Aí eu somo a mesma coisa na fase B e na fase C. Bom, e está resolvido. Potência trifásica é isso. Então, entendendo o conceito de potência trifásica, que é a soma das potências em cada fase, fica fácil. É uma questão matemática e dá para tirar algumas relações maceteadas, relações que facilitam a nossa vida. Por exemplo, um circuito trifásico. Concorda comigo que a tensão de fase em cada elemento vai ser igual, com apenas defasamento de 120 graus entre eles? Beleza. Isso é verdade. E corrente? Mesma coisa, as correntes de fase em cada elementinho desse, seja delta, seja estrela, também vão ser iguais, simplesmente com que? Com defasamento de 120 graus entre eles. Bom, mas o produto disso aí, que a potência não é o fasor de tensão vezes o fasor de corrente conjugado, o produto fica naturalmente, vai ficar VF, que é a tensão, o módulo da tensão de fase, que é um valor RMS, vezes o módulo da corrente de fase, que também é um valor RMS, ok? Esse valorzinho vai estar relacionado com o ângulo. E que ângulo é esse? Nada mais é do que a tensão, o ângulo da tensão mais menos o ângulo da corrente, ou seja, vai ser a diferença angular entre um e outro. E dá para perceber o seguinte, quando na fase B eu tenho lá menos 120 graus em relação à fase A, na corrente também, a corrente da fase B vai estar também defasada de 120 graus. Então vocês vão perceber que o defasamento angular entre tensão e corrente da fase A, entre tensão e corrente da fase B, entre tensão e corrente da fase C, vai ser sempre igual. Então no final das contas, numa carga equilibrada, eu vou ter três elementinhos aí em cada fase, e quando eu somo eles, vocês vão ver que eles são iguais. Então o que eu posso afirmar? Que potência trifásica é 3 vezes a tensão, o fasor de tensão de fase, vezes o fasor de corrente de fase conjugado. E acabou, simples desse jeito, é 3 vezes esses valores. Ok? Parece difícil, mas não é. Bom, e poderia parar por aí, eu poderia acabar a aula aqui. Mas a gente vai ver que dá para trabalhar com valores não apenas de fase, dá para trabalhar com valores de linha. Isso, de novo, independente se é delta ou se é estrela, porque a gente sabe que existem as relações de tensão de linha e tensão de fase, corrente de linha e corrente de fase no delta e na estrela, cada um com a sua característica. E por que eu estou falando isso? Porque eu posso substituir essa expressão 3 VF vezes IF. Eu posso substituir isso aí para valores de linha. Muitas vezes eu tenho só o valor de linha. Eu estou medindo a tensão na linha e medindo as correntes na linha. Então às vezes eu quero medir ou calcular a potência trifásica daquela carga usando valores de linha. Então é só substituir. E vocês vão perceber que tanto para a carga estrela quanto para a carga delta dá a mesma coisa. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Vamos substituir.
Vamos substituir as tensões de fase dessa expressão que eu acabei de mostrar para vocês por valores de linha, ok? Que a potência trifásica é a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. É simples desse jeito, pessoal. Espero que eu tenha ajudado e agora é trabalhar, fazer conta, beleza? Um grande abraço.